Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo para a tua vida aqui. Vou ser muito objetivo no que eu vou falar, porque eu tenho pouco tempo. Eu tinha feito um áudio aqui mandando essa palavra no WhatsApp. Só quero fazer um vídeo também compartilhando com você. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 34. Eu vou ser o mais objetivo possível. Diz assim: vem a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diga-lhe: assim diz o Senhor, soberano, ai dos pastores de Israel, que só cuida de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do meu rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, abate os melhores animais, mas não toma conta do meu rebanho. Segura isso aqui. Deus levantou Ezequiel para advertir os pastores. Percebe que a advertência aqui, a palavra aqui é para os pastores. Deus falou: ó Ezequiel, fala para os pastores, para os líderes, porque pastor é líder, é a linha de frente, a autoridade. Escuta isso aqui. Aí Deus falou assim: Ezequiel, se levanta e diga para os pastores: ai dos pastores que cuida de si mesmo, acaso não devia tomar conta do meu rebanho? Percebe que Deus já sabia que os pastores estavam apenas se importando consigo mesmo e não estavam tomando conta do rebanho, não estavam tomando conta das ovelhas. Os pastores se importavam apenas consigo e não tomavam conta do rebanho. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 24, se não me falha a memória, Paulo disse assim: não tenha interesse próprio, mas tenha interesse nos outros. Os pastores aqui não. Os pastores estavam interessados em si, consigo mesmo, e não estavam nem aí para a ovelha. Eita, filho, Jesus disse: faça para os outros aquilo que vocês quisessem que fizesse a vocês. Escuta isso aqui, os pastores não, estavam se importando apenas consigo e nem aí para as ovelhas. Escuta, quantos pastores hoje quer saber apenas consigo mesmo, não quer saber das ovelhas, não quer saber das vidas? Escuta isso aqui, você vai entender o porquê a advertência foi contra esses pastores. Aí Deus falou assim: vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, abate os melhores animais, mas não toma conta do meu rebanho. Olha o que Deus falou: os pastores comiam a coalhada, vestiam da lã, matavam os melhores animais e não estava nem aí para as ovelhas. Sabe o que significa isso? É pastor, está levando uma vida de luxo, está sustentando em cima da ovelha, porque percebe, presta atenção, não está escrito, não eu estou falando, está na Bíblia, olha o que está escrito: vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, matam os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Agora segura isso aqui: os pastores não tomavam conta do rebanho, mas eles se vestiam de lã. Quem produz a lã é a ovelha, mas quem está se vestindo com a lã da ovelha? O pastor. Interessante, não cuida, mas está vestindo daquilo que a ovelha produz. Não se importa com a ovelha, mas está vestindo aquilo que a ovelha está produzindo. Sabe o que significa isso? É pastor que não liga para você, mas quer saber do seu dízimo, quer saber da sua oferta. Eita Jesus, eu vou falar, Jeová. Eita glória, escuta isso aqui, eu vou ter que pregar, Jesus. Escuta, presta atenção, olha o que Deus falou. Irmão, isso aqui é muito forte. Veste-se da lã, abate os melhores animais, mas não toma conta do rebanho. Ou seja, estavam comendo as melhores comidas, vestindo os melhores tecidos e nem aí para as ovelhas, levando uma vida luxuosa e não estão se importando com a ovelha. Quantos pastores hoje não estão assim? Estão no auge, estão no topo, vivendo de luxo e não estão se importando com as vidas que Deus te deu. Só que escuta isso aqui, olha o que Deus vai fazer com esses pastores. Eu vou resumir. Você acha que Deus vai deixar o pastor viver assim? Olha o que Deus vai fazer. Eu vou resumir. Se você tomar a leitura do versículo número 10, olha o que Deus disse: Ezequiel, diga: assim diz o Senhor soberano, eu estou contra os pastores, considerei responsável pelo meu rebanho. Eu lhe tirarei a função de apacentá-los, para que não mais se alimente a si mesmo. Livrarei o meu rebanho da boca deles, minhas ovelhas não servirão mais de comida. Da glória, eu vou falar. Olha o que Deus disse: eu tirarei a função. Por que Deus falou que vai tirar a função? Porque os pastores se importavam apenas consigo, se importavam com a lã da ovelha, matavam os melhores animais, vestiam as melhores roupas e não estavam nem aí para as ovelhas. Deus falou assim: eu vou tirar a função. Por que Deus falou que vai tirar a função? Porque os pastores estavam aproveitando da autoridade que eles tinham, eles eram pastores, estavam aproveitando da autonomia que eles tinham sobre as ovelhas. Aí Deus falou assim: vou tirar a função, porque eu não vou deixar pastor ostentando em cima das minhas ovelhas. Você acha que eu vou deixar pastor ostentando e usufruindo em cima da minha ovelha? Você acha que Deus vai deixar pastor vivendo de luxo com aquilo que eu e você entrega para Deus? A gente entrega o dízimo para Deus, a oferta para Deus, mas tem pastor aproveitando disso. Aí Deus falou assim: vou tirar a função, porque Deus não vai deixar aproveitador com cargo. Deus tira a função. A Bíblia diz que o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. Deus exalta, mas Ele também abate, filho. Deus coloca na função, mas Deus também tira a função. Jó disse: Deus me deu e Deus tomou. Deus dá, mas Ele também tira. Eita Jesus, eu vou falar, Jeová.
Escuta isso aqui, irmão, muito forte. Escuta, presta atenção. Meu Deus do céu, que palavra tremenda. Escuta isso aqui, irmão, pelo amor de Deus, eu tô doido nessa casa. Escuta, olha que tremendo. Irmão, se você não der um glória, presta atenção no que Deus disse em Ezequiel 34, no versículo de número 4. Deus disse assim: vocês não fortalecem a fraca, nem cura doentes, nem enfaixam as feridas. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuravam pelas perdidas. Vocês têm domínio sobre elas com dureza e brutalidade. Percebe? Deus fala assim: os pastores se vestiam da lã, das melhores comidas, comiam melhores animais, abatiam, não cuidavam do rebanho. Deus fala assim: vocês nem sequer procuram pelas ovelhas perdidas. Vocês não enfaixam as feridas. Agora escuta isso aqui. Se Deus falou vocês não enfaixam ferida, significa que as ovelhas estavam machucadas. As ovelhas estavam feridas. E os pastores nem aí. Quantas pessoas hoje não estão machucadas, não estão feridas, precisando de um remédio, precisando de um cuidado de um pastor, e o pastor não cuida da ovelha. Os pastores não cuidavam, e Deus falou assim: vocês ainda têm maltratado ela com dureza e brutalidade. Ou seja, em vez de cuidar, maltrata. Irmão, se Deus te deu um cargo de pastorear, a sua função é cuidar de vidas, se importar com vidas. Jesus, filho, se importou tanto com vida, que Ele deu a vida dele por nós. Eita glória, aleluia. Oh glória, aleluia. Jesus disse: eu sou bom pastor. Percebe? Jesus, Ele é um exemplo. Por quê? Porque Ele entregou a vida dele por nós. Ele sim se importa com vida. Você acha que Jesus se importa com aquilo que a gente tem? Não, Ele se importa com aquilo que a gente é, irmão. Escuta aqui, a Bíblia diz que Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. A palavra do Senhor afirma em João 3,16: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Jesus veio para salvar, veio para se entregar por nós. Aí escuta isso aqui, eu vou resumir. Escuta isso aqui, irmão, muito forte essa palavra, irmão. Escuta, olha que tremendo. Aí Deus fala assim: vocês nem sequer procuram pelas ovelhas. Vocês não trouxeram de volta desviada. Percebe? As ovelhas eram maltratadas e se desviou. As ovelhas eram maltratadas e saiu perto do pastor. Por que as ovelhas se desviou? Porque os pastores dominavam sobre ela com brutalidade e dureza. Era duro com as ovelhas, não tinha amor pela ovelha. Aí as ovelhas fez o quê? Se desviou. Tem ovelha saindo da igreja não porque ele quer ir para o mundo. Tem pessoas saindo da igreja e indo para o mundo não porque ele quer, é porque o pastor não cuida. Aí a pessoa vai para a igreja esperando que o pastor vai cuidar dela. Só que quando chega lá, o pastor não cuida. Aí o que ele faz? Ele volta para o mundo, ele volta para a vida antiga, ele volta, eita Jesus, ele volta para ver a natureza, porque o pastor não cuida. Então nem todo mundo está saindo da igreja, está indo para o mundo, está indo para o mundo porque quer, está indo para o mundo porque o pastor não está cuidando, rapaz. Eita Jesus, oh glória, aleluia. Eita glória, aleluia, eu vou falar, Jesus, eita, oh glória. Irmão, até choro assistindo a presença de Deus, irmão, o negócio é real, é vivo, rapaz. Escuta isso aqui, eita glória, escuta isso aqui, eu vou falar, Jesus. Escuta, presta atenção nisso aqui. Percebe que as ovelhas, Deus disse assim no 5, por isso elas estão dispersas. É Deus falando, por isso que as ovelhas se dispersaram, por isso que as ovelhas saíram, porque os pastores não cuidam. Tá entendendo? Escuta isso aqui, eu vou resumir. Aí Deus falou que ia tirar a função. Aí lá no versículo de número 23, olha o que Deus disse. No 23, Deus fala assim: porém sobre elas um pastor, o meu servo Davi, ele cuidará delas, esse será o seu pastor. Segura isso aqui. Se você tomar a leitura, no 10, Deus falou que ia tirar a função dos pastores. Aí lá no 23, Deus fala assim: eu colocarei sobre elas um pastor. Então percebe, os pastores não cuidavam, mas Deus falou assim: eu tirei a função dos pastores e colocarei sobre ela o meu servo Davi. Quando o profeta Samuel foi chamar Davi, a Bíblia diz que Davi, ele estava apacentando as ovelhas, estava cuidando das ovelhas. Deus olhou e falou assim: já que os pastores não cuidam, eu vou tirar a função dos pastores e vou colocar alguém que de fato cuida de ovelha, Davi. Então percebe, os pastores não cuidavam, Deus tirou a função deles para dar para Davi. Porque quando você não cuida daquilo que Deus te dá, Deus tira de você e dá para quem cuida. Quando Deus te dá um ministério, quando Deus te dá uma família, quando Deus te dá uma esposa, você não cuida, outro vai cuidar por você. E não adianta, filho, escuta isso aqui, olha que tremendo. Os pastores não cuidavam. Aí Deus falou assim: vou tirar a função e vou colocar Davi, porque Davi cuida. Filho, cuida daquilo que Deus te deu, porque se você não cuidar, outro vai cuidar por você. Se você não faz, outro faz por você. Irmão, eita Jesus, olha que tremendo isso. Irmão, você tem que ouvir o resto, é muito forte, não vai dar para mim falar muito aqui. Depois eu continuo essa palavra. Deus abençoe a sua vida e compartilha.